É muito interessante, né, a história de Abraão, porque aí a gente entra realmente nessa mensagem, né, essa mensagem Sim. cujo título é A Bênção de Abraão. Então Sim. a gente começa a ver a história de Abraão desde que o Senhor chamou ele lá Sim. em Ur dos Caldeus, né? E qual que foi o ponto alto, né, da história de Abraão? É que ele creu na palavra do Senhor. Amém. Né? Ó Senhor Jesus, o Senhor, quando ele chamou Abraão, ele estava ali vivendo em Ur dos Caldeus, né? Sim. Porém, a gente já desfrutou, né? Ele buscava, ele ansiava, né, conhecer o Deus Criador. Né? Era um buscador, né? Era um buscador. E quando o Senhor falou com ele, né, aquilo que ele sempre buscava, aquilo que ele sempre ansiava, foi correspondido. Aleluia. Amém. É interessante que quando você olha para a história de Abraão, olha para a pessoa de Abraão, na verdade, olha para as pessoas na Bíblia, né? Parece que está falando da nossa vida, né? Nossa. Nós temos um tipo de chamamento. Cada um de nós, um dia, recebemos esse chamamento. Amém. E nós cremos. Todos nós cremos um dia, tanto que aqui estamos. Né? E aí o que acontece? Quando você vê a história de Abraão, o chamamento de Abraão, é muito interessante isso aqui. Porque ele recebe o chamamento, ele sai logo, né? Só que dentro do chamamento o Senhor fala para ele o quê? Para ele deixar sua terra, sua parentela, né? Sair da sua casa e ir para a terra aonde o Senhor ia mostrar. Então ele obedeceu por fé e saiu. Só que quando nós vamos olhar, que nós olhamos Gênesis, você vê ali um pouco antes, né, do chamamento de Abraão, tem a genealogia, né, de Abraão, dos descendentes ali, e nós vemos que ele recebeu o chamamento, não foi em Harã, foi em Ur dos Caldeus. Nossa. Foi em Ur dos Caldeus. E aí, quando ele sai, certamente, né, foi citado no alimento diário, que certamente ele falou com o pai dele. E o pai dele falou, poxa, importantíssimo esse chamamento. Pegou Abrão, né, até então era Abrão, com Sarai e Ló. E foi até, lá, aqui registra, que era para ir para Canaã. Sim. Mas aí eles param em Harã. Né, eles param em Harã. E aí, nós podemos aqui aplicar para nós também isso aí, né, irmãos? Nós recebemos realmente o chamamento, cada um de nós teve o chamamento, só que muitas das vezes a gente se prende em algumas coisas. É verdade. Nós nos prendemos em alguma coisa. Né? No caso, Abraão estava preso ao pai. Estava preso ao pai. E não sei se era um conforto, era uma segurança que o pai, né? O irmão até fez uma inferência aí que certamente ele montou ali um comércio, né? Mas a gente vê que ele para ali, ele paralisa a ida dele para Canaã e fica ali. Sim. E aí ele só dá prosseguimento depois que o pai morre. Então, para aplicar para nós, né? Para mim, né, para nós, a gente vê que claramente, muitas vezes, a gente dá uma oscilada na caminhada. Sim. Dá uma oscilada. E aí, quando a gente oscila, o Senhor, Ele vem até nós. Amém. E nos chama novamente. Amém. Restabelece o chamamento. Amém. Irmãos, e as promessas continuam a mesma. Amém. Sabe? E aí acontece alguma coisa. Porque nós temos que nos desprender, né, de algumas coisas. Amém. Porque, infelizmente, irmãos, é de nós, né, Mataus? É de nós nos prendemos em algumas coisas. Amém. E aí não damos o prosseguimento do chamamento do Senhor na nossa vida. Então, assim, que nós possamos realmente olhar para Abraão e olhar para todos os exemplos dados para nós na Bíblia. Irmãos, muitas lições são deixadas para nós. Né? E realmente a gente se vê na vida de Abraão também. Amém.